Bom, e o verão é normalmente considerado o período de férias dos estudos e do trabalho também. E uma ótima época para a realização da cirurgia plástica, podendo ter mais tempo para descansar e recuperar do procedimento. Quem está com a gente hoje no programa é o cirurgião plástico e coordenador do Departamento de Cirurgia Plástica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, Dr. Juliano Pereira, e vai explicar para a gente como fazer esse planejamento para o verão, não é mesmo, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Essa é uma época muito buscada das cirurgias plásticas porque as pessoas, como você disse, têm um tempo maior para se recuperar e, com certeza, tem uma preparação importante e delicada para fazer a cirurgia. Que bacana. E, doutor, conta pra gente, quais são os procedimentos que estão mais em alta agora para o verão? Os procedimentos que mais são procurados nas nossas clínicas e consultórios são a cirurgia da lipoaspiração, e o pessoal tem feito a lipoaspiração de definição, que é aquela LipoLAD ou LipoHD, em que a demarcação das linhas musculares corporais, principalmente no abdômen. E sem dúvida nenhuma a cirurgia da prótese de mama, as cirurgias mamárias em geral, como colocação de prótese, e também a retirada de excesso de pele da mama, que a gente chama de mastopexia, são as mais realizadas. E doutor, o Brasil ainda lidera, ele está naquele ranking, né, de volume de cirurgias, do maior volume de cirurgias plásticas? Sim, desde 2019 a gente assumiu aí a liderança mundial em cirurgias plásticas depois dos Estados Unidos, né? Então até 2019 os Estados Unidos lideraram. E a partir de 2019 até hoje, o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas estéticas no mundo. Isso mostra o povo brasileiro, um povo super integrado com a sua vontade de estar em harmonia com o seu corpo. Eu acho que isso que é o mais importante. Se sentir melhor também, né? Se sentir mais bonito, mais atraente. Eu acho que a expressão que vem do nosso corpo ela é muito importante para expressar aquilo que está dentro da nossa alma. Então, eu acho que realmente se sentir bem consigo mesmo, acho que pode trazer benefícios tanto estéticos quanto psicológicos e mentais no nosso dia a dia. E doutor, hoje as pessoas conseguem fazer um planejamento ideal para uma cirurgia estética, um procedimento que eles vão fazer? Com certeza. O que é mais importante é a gente entender que a cirurgia plástica ela não é indicada para emagrecimento. A cirurgia plástica é a correção de lipodistrofias, que são gordurinhas localizadas, ou algo que desagrade o paciente na sua forma e no volume, mas ela não serve para emagrecimento. Então a gente precisa, primeiro, estar no peso adequado para fazer uma cirurgia, fazer os exames pré-operatórios que são indispensáveis para a gente ter uma segurança melhor nesse procedimento. Lembrando que cirurgia plástica é um procedimento cirúrgico. Apesar de ser, na grande parte, em pacientes saudáveis e que não têm grandes riscos na cirurgia, a gente precisa fazer a gente chama de um checklist para que a gente não tenha problemas e a gente consiga aí o benefício da cirurgia. Sim, então a cirurgia plástica vai muito além aí da prática de exercícios, né? Sem Tem um dúvida. pré. Tem um pré, sem dúvida. Mas a prática de exercícios também tem sido muito questionada, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, em que as pacientes hoje, a gente tem técnicas de cirurgia de recuperação mais rápida, em que os pacientes podem retornar às suas atividades habituais mais rapidamente. Então, uma grande pergunta dos pacientes é: doutor, eu faço a cirurgia, quando que eu posso voltar a trabalhar? Quando que eu posso voltar a fazer exercícios físicos, Sim. etc. E doutor, eu tô vendo que você trouxe um protótipo aí pra gente. Explica pra gente o que você vai mostrar aqui no nosso programa. A gente vai mostrar as principais linhas das cirurgias mais procuradas. Então, por exemplo, quando a gente faz uma lipoaspiração, uma lipo-HD, nós temos aqui os furinhos em que a gente passa a cânula. Então, são furinhos pré-determinados em que a gente pode fazer tanto a lipoaspiração em geral, quanto fazer a marcação dessas linhas do abdômen, que o pessoal chama de LipoLAD ou LipoHD. Essas linhas em verde são as linhas em que a gente faz uma lipoaspiração um pouco mais superficial, demarcando aquela linha que chama linha do oblíquo externo, que vai para dentro do biquíni. Entendi. E doutor, só dá uma viradinha para o pessoal que está nos assistindo. Isso. Essas, para lá um pouquinho só. Essas linhas, essas 3 linhas que você colocou, é aquela definição então do abdômen.
É a definição. Eu acho que é interessante a gente mostrar que são as linhas longitudinais do abdômen. Isso faz com que haja uma linha mais adequada e faz com que a gente não tenha aqueles abdômenes estigmatizados. Quando a gente vê o começo da lipo-HD, da lipoaspiração de definição, nós percebemos que muitas vezes os pacientes reclamavam de ter estigmas com aquelas linhas transversas, em que ficava realmente o abdômen parecido com o da tartaruga ninja, vamos dizer assim. E pensando nessas linhas mais longitudinais, a gente consegue trazer um abdômen atlético, bonito e que chegando à expectativa do paciente. E doutor, e no caso da mama? Na mama a gente dividiu em dois lados. Aqui nós temos quando a gente vai fazer apenas o implante de prótese mamária. Então, pacientes que tenham as mamas pequenas e queiram aumentar. Então, a gente tem essa principal incisão, que é a incisão no sulco inframamário, que é a dobrinha que a gente tem da mama. Pode ser feito também na axila e pela areola, mas aqui é só a colocação da prótese mamária. No caso em que a gente precise tirar pele ou tirar o excesso de tecido mamário, nós fazemos a mastopexia. Então, aqui são as cicatrizes que ficam da cirurgia. A gente consegue, ao levantar as mamas e tirar esse excesso de pele, nós conseguimos ter um colo mais marcadinho da mama, mas também conseguimos aqui ter as linhas de incisão, que são as principais linhas que a gente consegue deixar como cicatrizes, mas com uma mama mais bonita, uma forma mais harmônica. Sim, e doutor, no caso dos homens, os homens eles estão aí aderindo também, por exemplo, você trouxe o exemplo do abdômen, eles estão aderindo? Sem dúvida nenhuma. Como chama o do abdômen? A lipo-HD. Lipo-HD. Isso. Hoje, 40% dos pacientes que nos buscam para fazer a lipo-HD, que é essa linha de marcação do abdômen, são pacientes masculinos. E o que é muito interessante é que as mulheres, elas gostam de demonstrar seus resultados e ficam felizes em demonstrá-los. Os homens já preferem ter os resultados da cirurgia, os benefícios, mas preferem que ninguém o saiba. Então a gente tem mesmo? É mesmo? Então por que vocês escondem? Conta pra gente. A gente precisa saber. Na verdade, ele quer mostrar como se fosse um mérito da malhação que ele faz, da academia e tudo mais, né? Olha isso. Então, tem esse detalhe diferente. As mulheres não, elas já estão mais habituadas assim, então conseguem fazer. Outra cirurgia muito comum masculina que está sendo buscada é a cirurgia da correção de ginecomastia. Isso já é um problema que a gente tem visto com o aumento do uso de anabolizantes, faz com que nós tenhamos aí um aumento dos casos de ginecomastia, que é a mama da mulher no homem. Então, isso precisa também ser corrigido cirurgicamente. Nossa, esse eu não sabia. É interessante e é importante porque a gente teve aí o Outubro Rosa de prevenção do câncer de mama. 1% de todos os cânceres de mama são em homens. É pouco, é muito pouco, mas o homem ele não tem esse direcionamento para ficar para o autoexame, uma pesquisa mais aprofundada, né? Entendi. Doutor, qual que é a rotina e os cuidados após a cirurgia? Bom, é importante, eu acho que a multidisciplinaridade é super importante em todas as áreas da medicina e na cirurgia plástica ainda mais, em que a gente precisa das drenagens linfáticas pós-operatórias, em que faz com que diminua o edema e a recuperação seja mais rápida. É importante fazer o repouso necessário, não fazer loucuras de querer acelerar os processos de cicatrização. A gente depende do metabolismo do corpo para ter uma recuperação mais adequada e seguir a prescrição médica com medicações e os tratamentos pós-operatórios. Que bacana. Doutor, muitíssimo obrigada. O senhor, né? Você, né? Você. Um jovem doutor que é cirurgião plástico e coordenador do Departamento de Cirurgia Plástica da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Muito obrigada pela sua participação. Olha, é um assunto pra gente falar, esse da mama masculina é um assunto pra gente falar mais uma vez aqui no nosso programa, hein? Muito obrigado pelo convite, a gente está super à disposição e obrigado pela atenção, Débora. Obrigada. Espero que você volte, hein? Voltaremos em breve, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Um ótimo final de semana. Igualmente, a você também e a todos os telespectadores. Obrigada.